Cleópatra, a história de uma das rainhas mais poderosas de todos os tempos. Cleópatra Finha Filopator, ou, simplesmente, Cleópatra VII, nasceu em Alexandria, a então capital do Egito. Filha de Ptolomeu XII e Cleópatra V. Teve 5 irmãos, 2 homens, Ptolomeu XIII e Ptolomeu XIV, com quem se casou, um de cada vez, e 3 mulheres, Trifena, Berenice. Ao todo, foram 7 Cleópatras e 15 Ptolomeus. Ptolomeu I, o fundador da dinastia, foi um dos principais generais de Alexandre, o Grande. Por essa razão, os Ptolomeus herdaram o Egito quando Alexandre morreu, em 323 a.C., seu império, por ocasião de sua morte, abrangia da Grécia. Quando Ptolomeu XII morreu, em 51 a.C., Cleópatra, então com 18 anos, seguiu a tradição e se casou com seus 2 irmãos, primeiro, com Ptolomeu XIII, de apenas 10 anos, e, depois, em 47 a.C., com Ptolomeu XIV, de 12. Ambos tiveram morte trágica. Ptolomeu XIII morreu afogado enquanto tentava fugir do Egito pelas águas caudalosas do Nilo, e Ptolomeu XIV, envenenado, muito provavelmente pela própria irmã. Mais do que ter desposado 2 irmãos, Cleópatra entrou para a história, entre outras façanhas, por ter sido amante de 2 dos mais poderosos homens da época, o ditador Júlio César e o general Marco Antônio. Que Cleópatra fez? Adotou uma estratégia bastante usada por reis e rainhas do período: o casamento. Sua união com César, e, depois, com Antônio era uma forma de unir as linhagens egípcia e romana. Era uma chefe de Estado usando as estratégias disponíveis na época, para garantir a segurança de seu país. Cleópatra e Júlio César se conheceram em 48 a.C. Ela tinha 19 anos e ele, 52. O primeiro encontro foi, para dizer o mínimo, inusitado. Com a ajuda de um servo chamado Apolodoro, foi enrolada num tapete e levada, escondida, até os aposentos de Júlio César. Ao desenrolar o tapete, o imperador romano ficou sem palavras. Para a tristeza de Calpurnia, a mulher de Júlio César, ele e Cleópatra tiveram um filho, Ptolomeu XV César, mais conhecido como Cesário. Romance com Júlio César, porém, durou pouco. Em 15 de março de 44 a.C., ele foi assassinado ao pisar no Senado. Entre os conspiradores, seu filho, Brutus. Quando soube da morte do amante, Cleópatra tratou de voltar para o Egito. Com a morte de Júlio César, Marco Antônio tornou-se o homem mais poderoso de Roma. Ele conheceu Cleópatra em 41 a.C., na cidade de Tarso, na Turquia. A rainha egípcia estava a bordo de um barco, com popa de ouro e remos de prata, enfeitada como Afrodite, a deusa grega do amor e da beleza. Ao som de flautas, alaúdes e oboés, meninos vestidos como Cupido, o deus do amor na mitologia romana, abanavam a rainha com plumas de avestruz. Não à toa, Marco Antônio caiu de amores, tanto que, a pedido dela, ordenou a morte de Arsínoe, sua irmã mais nova. Logo, Cleópatra tornou-se a única filha viva de Ptolomeu XII, com legitimidade para ocupar o trono do Egito. Fúvia, a mulher de Marco Antônio, também fazia vistas grossas para as infidelidades do marido. Cleópatra e Marco Antônio tiveram 3 filhos, Alexandre, Seleneia e Filadelfo. Antônio dividiu as terras conquistadas pela legião romana entre as 3 crianças. E mais, concedeu a Cleópatra o título de Rainha dos Reis, e a Cesário, o de Rei dos Reis. As chamadas doações de Alexandria despertaram a ira de Otávio, que declarou guerra a Marco Antônio. Os dois se enfrentaram na Batalha Naval de Ácio, em 31 a. Derrotado, Marco Antônio suicidou-se, cravando a ponta da espada contra o estômago. As tropas de Otávio tomaram Alexandria. Cleópatra ainda tentou seduzir o invasor, mas o sujeito resistiu aos seus encantos. Feita prisioneira, tirou a própria vida, deixando-se picar por uma áspide, uma cobra venenosa do Egito. Morreu em 30 a. Até hoje, não se sabe ao certo onde a última rainha do Egito teria sido sepultada. Tumba de Cleópatra continua sendo um dos grandes enigmas da antiguidade. Uma das teorias mais aceitas defende que estaria no templo da deusa Íris na ilha de Faros. Toda a ilha, bem como o farol de Alexandria, foram tragados pelo mar em um terremoto em 1375.
Hoje falamos um pouco sobre a história de Cleópatra. Espero que tenha gostado. Peço a vocês deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.